favor, quem não tem o papelzinho, levanta a mão e a Van vai distribuir. Vai ser no dia 30 desse mês, tá? Vacina espiritual. Vai ser só nesse dia. Então, nesse papel tem as orientações do que nós devemos fazer para receber essa vacina, tá? A partir das 7 horas da noite. Tá logo aí, né? O mês começou, mas quando a gente piscar o olho vai chegar. E também dizer para vocês que nós estamos em plena campanha de apadrinhamento de crianças para a sacolinha de Natal. Se alguém ainda quiser, aqui ó, né? Nosso trabalho já de 8 anos que a gente faz isso. Se alguém quiser ajudar, nós temos até o dia 28 para entrar na lista de padrinhos. Depois a gente vai fazer o cadastro das crianças. Certo? Então tá bom. Também pedir a vocês que possam nos ajudar com doações para o bazar. Né? A casa precisa de doação para o bazar porque a gente se utiliza para manter a casa. Então que vocês possam nos ajudar com roupa, calçado, brinquedo em bom estado, tá, gente? Por favor, porque a gente recebe muita coisa, mas muita coisa vai para o lixo, direto, chega e vai para o lixo, né? Então, que a gente possa receber coisas que sejam aproveitadas. Muito obrigada. Obrigada. Tá bom já, né? Obrigada. Então, nós vamos começar já. Então, boa noite mais uma vez. Aqui estamos nós, né? Mais uma noite aqui, com a graça de Deus. Hoje recebendo a Lourdes Rivera, que está aqui. Vai falar um assunto muito gostoso para nós, né? Um assunto que todo mundo gosta. Vamos aprender com ela. Importantíssimo. Toda palestra é importante, né? Porque a gente está sempre aprendendo, sempre entendendo um pouco mais o que essa doutrina maravilhosa nos traz. Então hoje, nossa querida amiga já está aqui e nós vamos preparar o nosso ambiente para ela. Preciso pegar o microfone. Então vamos fechar nossos olhos. E com as bênçãos de Deus, nosso Pai, que nos permitiu mais um dia de vida, aqui estamos nós. Estamos aqui, Senhor Jesus, para mais uma noite de aprendizado. Gratidão por tudo que recebemos neste dia de hoje, principalmente a nossa saúde física, que nos permitiu chegar até aqui. Mas também te agradecemos a saúde física, mental e espiritual. Agradecemos esta casa que nos acolhe. Agradecemos a nossa família, nosso lar, nossos entes queridos. E como não se lembrar dos nossos irmãos que necessitam de auxílio. Aqueles que estão sofrendo, estão enfermos, em qualquer lugar, em qualquer parte deste planeta. Que nós possamos também nos lembrarmos deles todos os dias. Pois somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. E estamos aqui vivendo esta encarnação para aprender a nos amar, a nos respeitar. Gratidão a toda a espiritualidade que se faz presente, queridos Exus, pretos velhos, caboclos, índios, hindus, na direção do nosso querido Bartolomeu, mentor maior desta casa. Agradecemos a todo o atendimento aqui prestado a nós encarnados e aos nossos irmãos desencarnados. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos nós. Que sejamos envolvidos nessa luz e possamos ter discernimento a cada dia para sermos melhores para nós e para aqueles que estão junto conosco nesta encarnação. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de
de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, finalmente, boa noite a todos. Boa noite. Hoje nós vamos falar de um assunto muito gostoso, né? Que são os nossos bichinhos, né? Quando a Beth me pediu para fazer essa palestra com esse tema, eu pedi para ela fazer nesse dia, porque também seria uma homenagem a São Francisco de Assis, que agora, dia 4, é dia dele, né? E ele é o protetor dos animais. Então não tem como falar dos animais sem falar de São Francisco, né? E conversando com alguns amigos, eles disseram, olha, acho que esse assunto é um assunto interessante, muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação a alguns assuntos específicos, né? Então a gente vai direto ao ponto, né? Vamos ver se vai dar certo aqui. E vamos tentar responder algumas perguntas, como essa, por exemplo, se os animais têm alma. Só a título de curiosidade, essa gatinha é uma gatinha minha, chama-se Pequena. E aqueles dois cachorrinhos que apareceram antes também são minhas cachorrinhas, só que elas já desencarnaram, a Cicarelli e a Mel. Então, o Allan Kardec pergunta para os espíritos, os animais têm alma? Na pergunta 597, né? E ele diz sim, e que sobrevive ao corpo. Só que os espíritos explicam que a alma dos animais é diferente da alma dos humanos, porque os animais são os animais e os humanos são humanos. Então, eles fazem uma analogia para a gente entender que a distância que existe entre a alma dos animais e a alma dos humanos é mais ou menos a mesma que existe entre a alma dos humanos e Deus. Só para a gente ter uma ideia da distância que existe, né? A alma dos animais, a outra pergunta, né, 598, conserva depois da morte sua individualidade e a consciência de si mesmo? Então os espíritos vão dizer que sim, individualidade sim, mas consciência não, porque a consciência, os animais têm só uma pequena ideia, um pequeno início, né? Mas a individualidade sim. Ou seja, quem é cachorro vai reencarnar como cachorro, quem é gato vai reencarnar como gato, peixe, peixe. Não tem pulo, né? Não tem salto. Não existe como um gato encarnar como peixe ou vice-versa. Eles vão seguindo a classificação deles, né? E os animais vão ter as experiências que eles precisam ter dentro daquela classificação até esgotar, para depois eles poderem ir para uma outra classificação, né? Aí vem uma outra pergunta que muitas pessoas nos fazem também.
se os animais têm livre-arbítrio. Então, os espíritos vão dizer, todo mundo que sabe o que é um livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é você escolher aquilo que você quer fazer. Então, os animais não têm livre-arbítrio. Por quê? Porque eles não escolhem, por exemplo, a ração que eles vão comer. Eles não chegam lá na loja e falam, eu quero uíscas de peixe, né? Não gosto de uíscas de frango. Eles podem até não gostar, realmente, eles podem até não comer. Mas eles não escolhem. Se a gente coloca lá, eles acabam comendo, porque não tem outra, né? Então, não, os animais não têm livre-arbítrio. E também, com relação à espiritualidade, né, a alma dos animais, ela não escolhe onde ela vai encarnar, onde ela vai nascer, com quem ela vai nascer. Às vezes a gente tem essa sensação, quando a gente vai, por exemplo, adotar um gatinho, adotar um cachorrinho, a gente tem essa sensação de que, ai, nossa, dá a impressão que ele me escolheu, porque ele estava olhando para mim. Isso tudo é ilusão da gente, tá? Porque o cachorro não escolhe onde ele vai encarnar, como que ele vai encarnar, não existe isso. O cachorro, o gato, etc. Outra questão que todo mundo pergunta é para onde vão as almas dos animais, né? E aí existem algumas controvérsias, né? Por exemplo, no Livro dos Espíritos, na questão 600, os espíritos dizem para Allan Kardec: o espírito do animal é classificado pelos espíritos responsáveis por esse setor. Então, vamos imaginar que existem milhares e milhares de espíritos superiores, né, responsáveis pelos animais. Eles são responsáveis pela encarnação dos animais, eles são responsáveis por tudo que acontece com aqueles animais. Então, os animais, quando desencarnam, eles vão para o setor correspondente, onde tem os espíritos que cuidam desses animais, desses espíritos dos animais, né? E geralmente, quase imediatamente, os animais reencarnam. Eles não ficam muito tempo andando para lá e para cá, como a gente. Quando a gente desencarna, a gente fica aí zanzando para lá e para cá, não sabe onde está, não sabe para onde vai, né? Para depois, às vezes, ir para algum outro lugar, bacana ou não, né? Bom ou não. E aí vocês podem me dizer assim, mas Lourdes, no livro do Nosso Lar, do André Luiz, ele fala que tem animais lá, né? Inclusive ele fala de aves coloridas, ele fala de cães que ajudam no resgate de espíritos no umbral, ele fala inclusive de umas aves muito especiais que comem formas pensamento dentro do umbral. Aí você vai dizer assim, mas você não acabou de dizer que o bicho desencarna e já, né, encarna de novo? Então, mas os espíritos que estão no astral são espíritos do astral, dos animais, né? E os que estão encarnados aqui é outra história. Os que estão encarnados aqui estão aqui para experienciar esta vida aqui neste planeta. E os que estão lá no nosso lar, por exemplo, nas outras colônias, infinitas colônias e planetas que existem aí, por aí, eles estão lá com a missão deles específica. Então, por isso que a gente vai ver algumas situações, por exemplo, de uma escritora, uma espírita, ela é veterinária, e ela fala assim, chama-se Irvênia Prada. Se vocês derem um Google, vocês vão achar vários livros dela. Ela é especialista na vida dos animais. Coisa que eu não sou, viu, gente? Eu tive que ler um monte de coisa para poder fazer um resumão aqui para a gente, porque o assunto é muito grande, né? E a Irvênia Prada, ela é autora, entre outros, do livro A Alma dos Animais. E ela vai explicar que teve uma época que ela era chefe do departamento da USP de pesquisa na área de veterinária, e ela pediu para fazerem um programa novo com relação ao uso de animais em experimentos científicos. E ela conseguiu chamar a atenção de muita gente, porque ela publicou um
artigo numa revista especializada lá dentro da própria USP, questionando se os animais têm alma. E depois ela fez um outro artigo confirmando, sim, os animais têm alma, né? E com isso ela chamou muita atenção e ela fez várias entrevistas, enfim, ela é uma especialista nesse assunto e ela conta alguns casos interessantes com relação a essas controvérsias que a gente tem, né, dos espíritos dizerem que não, os animais reencarnam logo em seguida, e esses assuntos que ela vai contar aqui, esses casos que ela vai contar, talvez até vocês já conheçam, né? Por exemplo, ela vai contar aqui uma ocasião de Valdo Pereira Franco, todo mundo aqui conhece, né? Chegou certa vez em Campo Grande e foi se hospedar na casa da presidente da Federação Espírita do Mato Grosso, Dona Maria do Viges. E ele disse que ao entrar na residência, quem estava em volta só viu que ele deu um pulo assim para trás, né, como se ele tivesse levado um susto. E aí ele fala assim, gente, tire esse cachorro daqui, esse cachorro aqui pulou em mim. E todo mundo falou, mas que cachorro? Não tem cachorro nenhum. Ele falou, o cachorro, o pastor alemão, acabou de pular aqui em mim, né? E aí a Dona Eduviges, muito emocionada, falou assim, nossa, eu tinha um pastor alemão, mas ele morreu já faz 6 meses. E o Divaldo disse, então ele deve estar aqui te acompanhando de alguma forma. E o Chico Xavier vai dizer isso, né? O Chico vai dizer que às vezes a espiritualidade permite que os animaizinhos fiquem um pouco dentro da casa que ele viveu durante tantos anos, tanto para consolar os tutores como a ele mesmo, né? Porque para os animais também é muito dolorido ir embora, é muito dolorido partir. A gente geralmente pensa só na nossa dor, não pensa na dor dele, ele também sofre, né? Tem uma outra historinha também, que acho que todo mundo já conhece, que é do Chico Xavier, né? Que o irmão dele desencarnou, tempos depois o cachorro dele também desencarnou, e o Chico via os dois ali nas palestras, né? Via tanto o irmão quanto o cachorro, que sempre acompanhava o irmão. Então a gente pode deduzir que há casos e casos, né? Eu particularmente tive uma experiência com a minha cachorrinha, a Cicarelli, que aparece lá no primeiro slide. Ela morreu em janeiro de 2021. Ela já estava bem velhinha, bem doente, né? E eu fui viajar numa quarta-feira, acompanhando uma amiga que estava com câncer terminal, que me pediu para acompanhá-la a fazer um passeio que ela nunca tinha feito, porque os médicos já tinham dito para ela, agora faça o que você tem vontade, o que você nunca fez, né? Porque, enfim, ela não teria mais muito tempo. E eu fui viajar na quarta, no sábado de manhã meu filho me liga, mãe, a Cicarelli está aqui, está passando mal, o que eu faço? Eu falei, liga para a veterinária, eu já estou indo embora para casa, né? E eu fui, e aí a médica mandou ele levar ela numa clínica para tentar fazer uma cirurgia de emergência. E quando eu cheguei na clínica, ela tinha acabado de passar em direção ao centro cirúrgico, então eu não a vi viva ainda, né? E aí ela fez a cirurgia e ela infelizmente faleceu, os médicos foram lá, né? Deixaram a gente lá conversar, se despedir e tudo mais. E nós ficamos muito tristes. E à noite, no dia seguinte, à noite, eu sonhei que ela estava no corredor do lado do meu quarto. Eu acho, né, que a espiritualidade permitiu que ela fosse lá se despedir de mim, porque a gente não teve essa oportunidade. Quando eu saí para viajar, eu falei para ela, ó, não vai morrer, me espera aí que eu volto. Mas não deu tempo, infelizmente, né? E também tinha uma outra gatinha, chamada Carrie, deve estar por aí em alguma foto, depois eu mostro para vocês, que ela era muito danada, ela tinha mania de ir para a porta, quando ela gostava de rua, né? Então eu tinha muito medo que ela fugisse. E aí ela ficava miando. Quando ela morreu,
dia seguinte que ela morreu, eu e meu filho estávamos voltando para casa, abrimos a porta e nós ouvimos nitidamente o miado dela, como se ela estivesse ali na porta esperando a gente, né? Bom, e eu tenho certeza que se perguntar, que todos vocês vão ter uma história para contar dos seus bichinhos de estimação, né? Então vamos lá. Senão eu vou chorar de novo. Então, uma pergunta, né? Se os animais pensam. Sim, os animais pensam, eles têm inteligência. Mas eles são muito mais movidos por instinto, né? Do que pelo raciocínio lógico. Eles não têm um raciocínio lógico como nós. Ah, eu vou agora descer esse degrau e sentar ali naquela cadeira para assistir a palestra. Eles não pensam assim, mas eles têm uma inteligência que é da própria natureza deles para calcular, por exemplo, o pulo que eles vão dar para subir uma cadeira, para subir uma escada, né? Então, os animais, eles têm uma inteligência que a gente pode chamar, dependendo do tipo do animal, mais primitiva, mas eles sabem exatamente o que eles têm que fazer. Você não precisa ensinar um pernilongo o que ele tem que fazer, ele sabe o que ele tem que fazer. Ele sabe que ele tem que picar alguém e sugar o sangue da pessoa, né? E ele não faz isso por maldade, ele só faz isso porque ele sobrevive chupando sangue. Ele é um vampirinho, né? Mas ele sabe que ele tem que fazer isso, né? Ninguém ensinou. Mesma coisa qualquer outro animal, ele pode, dependendo da evolução, como os cachorros, por exemplo, e alguns outros animais, golfinhos, por exemplo, e baleias, tem uma outra inteligência que eles são capazes de aprender algumas coisas, né? Os papagaios, eles têm uma linguagem que até hoje não se sabe como os papagaios aprendem a falar, mas eles têm essa capacidade, né? Os próprios primatas, eles têm capacidade de aprender uma porção de coisas, mas eles vão continuar sendo animais, né? Eles não vão pular para a humanidade como a gente. Isso nos leva à próxima pergunta: se os animais evoluem como os homens. Então, sim, evoluem no sentido de que eles evoluem, mas não como os homens. A evolução dos animais é mais rápida do que a dos homens, né? Nós estamos aqui há milhares, sei lá, de anos, né? Nessa roda da samsara aqui, né? Encarna, reencarna, encarna, reencarna, encarna, reencarna, não aprende, faz de novo e vai e vem. Os animais não. Eles passam por determinadas experiências que eles têm que passar até esgotar todas as experiências que eles têm. Isso não quer dizer que eles têm karma, ou que eles têm dívida, ou que eles têm alguma culpa de alguma coisa que eles têm que se redimir. Absolutamente, né? Não é esse o caso. Aí vocês podem perguntar assim, mas por que os animais sofrem tanto? Por que eles têm que passar por tantas doenças? Bom, a culpa é nossa, óbvio, né? Olha a alimentação que a gente dá para esses bichinhos. Hoje em dia, essas rações aí, não vou nem falar. Mas, enfim, antigamente os bichinhos comiam comida. A mesma comida que a gente comia. Hoje não, eles comem essas rações com transgênico, né? Com soja transgênica, com sei lá o quê. E a gente não sabe exatamente que efeito isso tem no corpo deles. Por isso tem tanto bicho doente hoje em dia, né? Sem falar nos maus tratos, que vai ser um assunto que a gente vai falar em breve aqui. Peraí. Então, os animais podem encarnar como humanos? Isso também é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Na Índia, existe a crença de que, por isso que eles não matam bicho nenhum, porque, de repente, se eles matarem ali uma vaca, um rato, qualquer outro bicho, naquele bicho pode estar a alma de um parente deles, né? Eles acreditam na metempsicose, é esse nome desse fenômeno, né? E os espíritos falam, não, fala para Kardec pergunta, né? Eles falam, não, de jeito nenhum.
Nem os homens encarnam em corpos de animais, nem os animais encarnam em corpos de homens. Porque a estrutura física molecular é completamente incompatível, né? O tamanho dos órgãos, as células, as funções, não tem como. A gente não pode esquecer que todos os seres vivos têm perispírito. E cada perispírito é moldado de acordo com o espírito que vai habitar aquele corpo que ele vai onde ele vai encarnar. Então é absolutamente impossível, né? Seria como dizia o próprio Allan Kardec, derrogar a lei, né? Quer dizer, derrubar a lei natural. Para quê? Qual o sentido disso? Né? Então não existe a menor possibilidade dos animais encarnarem em humanos e nem vice-versa, né? Aí a gente vai entrar num assunto bem polêmico, que é sobre o vegetarianismo, né? Allan Kardec vai dizer: não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para o outro, nem substituir os hábitos arraigados e viciosos de alimentação imprópria de maneira repentina. Mas na qualidade de filhos endividados para com Deus e com a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos, para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. E o Kardec também pergunta para os espíritos, no livro dos espíritos, né, se nós devemos nos alimentar dos animais. E os espíritos respondem: a carne alimenta a carne. E eles dizem: infelizmente, nós ainda, vocês, né, eles falam, vocês ainda estão numa fase de evolução que vocês ainda precisam de certas proteínas, de certas vitaminas, de certas características que existem na carne, nos ovos, no leite. E vocês precisam se alimentar para ter forças para cumprir a lei do trabalho. A gente se esquece que o trabalho é uma lei natural, uma lei divina. Então é a obrigação nossa manter a nossa saúde para podermos trabalhar. Então os espíritos entendem que sim, se possível, não coma carne, não coma ovos, não tome leite, nenhum derivado animal. Mas, se você ainda sente necessidade, se na organização que você vive, na sociedade que você vive, ainda é assim, então, paciência, é o mal menor. Eu confesso para vocês que eu não sou vegetariana, eu me alimento de vez em quando de carne, sim, de ovos e de leite. Então, eu vou ser hipócrita e dizer aqui para vocês: eu sou espírita, estou aqui fazendo uma palestra e sou vegetariana. Não, não sou. Quem é, parabéns. É um espírito mais evoluído? Provavelmente. A gente sabe que hoje em dia tem nascido muitas crianças que não comem carne, não sentem necessidade de carne, de leite, de ovos, mas infelizmente muitas ainda precisam, né? Muitas das vezes ainda não se achou um substituto muito adequado e eficiente para a carne, para os ovos, para o leite, né? Tentou-se durante um tempo a carne de soja, mas ela não se mostrou muito eficiente para algumas pessoas. Pode ser que outras pessoas consigam sobreviver assim, outras não. E mais importante do que a gente querer ser vegetariano só para dizer que a gente é vegetariano, olha aqui como eu sou legal, é a gente respeitar os outros, respeitar quem não quer ser, respeitar quem não consegue ser. Às vezes a pessoa até quer ser, mas ela não consegue. Então a gente tem que respeitar as limitações das pessoas, né? E aí, falando sobre essa questão da carne, comer ou não comer, nesse livro aqui, chamado Ângelo, esse livro é de uma
médium americana, chamada Aurélia Louise Jones. Ela tem vários livros publicados, e um deles é esse aqui, que é um livro que fala, é uma comunicação, ela recebeu, né, uma mensagem do reino animal, né, de elementos do reino animal que vivem em outros planetas. Eles estão anos-luz à nossa frente, né? Então, eu vou pedir licença para vocês para falar, para ler aqui mais ou menos o que ela fala, porque esses espíritos, eles dizem, olha, humanidade, calma aí, a gente sabe que vocês ainda estão aí engatinhando na evolução de vocês. Então, eles falam assim, dos 8 milhões de planetas habitados por várias civilizações, a maioria abriga muitas espécies de animais. Vocês sabiam que em todo o universo, entre milhares de galáxias e milhões de estrelas e planetas, em nenhum outro lugar os animais são tão maltratados quanto aqui na Terra? Ela dá um baita puxão de orelha na gente, né? Aí ela explica esse ser, né, que passa a mensagem, fala: os propósitos do reino animal têm sido terrivelmente mal compreendidos aqui na Terra. Milhões e milhões de animais a cada ano, além de passarem fome, são gravemente abusados, enjaulados, abandonados, caçados, mortos e abatidos em todo o planeta. Muitos milhões mais são torturados por seus cientistas para experimentos inúteis. Mas, eles dizem, continuamos a retornar à Terra, a encarnar na Terra, repetidas vezes, esperando que algum dia os corações dos humanos se suavizem com uma nova compreensão de que estamos aqui para desempenhar um importante papel no seu processo evolutivo. E aí eles dizem que os animais têm essa missão de conviver junto com os humanos, e os humanos com os animais. Eles dizem, nós aprendemos com vocês e vocês aprendem com a gente, né? E aí eles dizem, olha, então tá, a gente sabe que vocês não conseguem ainda não comer carne, não se alimentar dos nossos irmãozinhos. Então façam o seguinte, aí ele dá 4 sugestões aqui. E me lembrou muito aquele filme Avatar, que a personagem principal, antes de abater um animalzinho, ela pede licença, ela pede perdão, ela faz quase como um ritual ali, né? E ela fala, eu estou fazendo isso porque eu ainda preciso, né, me alimentar de você. Então eles falam, vocês sempre devem agradecer o animal que sacrificou sua vida para sua alimentação e abençoá-lo. Parem um momento para expressar a sua gratidão. Comam apenas carne de animais que foram criados de maneira amorosa, que foram mortos com dignidade. Hoje em dia, inclusive, isso, eu não sei se é lei, mas eu sei que já existe a venda nos mercados, carne, que tem essa origem mais humana, sei lá, tem um nome isso, agora não me vem à mente, mas enfim, são produtos de animais que não foram tão massacrados, né, que foram razoavelmente bem tratados até chegar o abate, né, foram alimentados de uma maneira mais correta, enfim. Ao ingerir carne de animais que sofreram muitos abusos, vocês estão colocando isso no seu corpo, que pode resultar em problemas de saúde devido à absorção de vibração negativa. Isso está explicado no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, em vários livros espíritas, né, Evolução em 2 Mundos, No Mundo Maior, enfim, tem vários livros espíritas que explicam essa questão dos fluidos da carne, né, porque o animal sofre, ele derruba, né, ele expele dentro da própria carne vários fluidos negativos, a gente come e a gente também fica com aquele fluido. Por isso que a gente fala, por exemplo, quando vai fazer um trabalho espiritual, não comer carne, não tomar bebida alcoólica, porque isso tudo fica dentro do nosso corpo. Aí você vai dar um passe, você vai fazer algum outro trabalho, você vai transmitir um pouquinho dessa impureza, digamos assim, né? Aí ela sugere também que a gente compre ovos, frango, leite, né?
de animais que foram criados em liberdade. A gente sabe que nem sempre é possível a gente fazer essas recomendações todas que ela faz, mas a gente pode tentar se esforçar, né? E eles falam também sobre a missão dos animais domésticos, né? Então ela fala especificamente sobre os gatos e os cachorros. Ela começa pelos gatos, por isso que eu coloquei esse gatinho, não é meu, mas estava lá na internet, achei ele muito bonitinho. É o Bruno Jefferson. Olha lá. Os gatos são meditadores, eles meditam e ajudam a equilibrar as energias do planeta. Suas energias estão mais intimamente relacionadas à energia feminina. Os gatos frequentemente atraem para seus corpos as emoções e as energias negativas da pessoa e do seu entorno. Isso ajuda tremendamente os seus cuidadores, pois aliviam a sua carga e evitam muitos problemas de saúde para eles. Nós os gatos, nos consideramos amortecedores da humanidade. Os propósitos dos cães são diferentes. Suas energias estão mais intimamente relacionadas à energia masculina. São companheiros fiéis e protetores dos humanos. Eles têm espíritos muito poderosos, possuem a capacidade e a disposição para amar, mesmo quando sofrem abusos. E esse exemplo é uma das lições mais importantes que os humanos precisam aprender para cumprir seus destinos divinos. Os cães são grandes professores de amor incondicional para seus companheiros humanos. A gente briga, a gente xinga, a gente manda embora, manda para fora, e ele volta, todo sorridente, né? Quer ficar no colo. Gato também é assim, viu, gente? Eu tive, sei lá, ao longo da minha vida, com 6 gatos, a pequena é a última. E cada um tem uma personalidade, cada um tem uma mania, cada um gosta de uma coisa. Esse negócio de falar, ai, mas o gato é muito independente. Ele é independente porque ele não é tão dependente quanto o cachorro. O gato, você coloca a caixinha de areia ali em qualquer lugar da casa, o gato pequenininho, bebezinho, ele acha a caixinha e ele vai lá e faz as necessidades dele na caixinha. O cachorro, não, o cachorro tem que ensinar aonde você quer que ele faça as necessidades dele, né? Enfim, os propósitos dos gatos são mais sutis e espirituais e os propósitos dos cães são mais físicos e ligados à terra. Um não é melhor que o outro, simplesmente se complementam e ambos beneficiam os humanos. Então a gente está sempre ganhando, estando com algum bichinho dentro da nossa casa. Aí tem uma questão que muita gente se pergunta também, né? Meu pet morreu, e agora? Né? Como que eu vou lidar com essa perda, né? Estou perdida aqui, gente. Onde vão... para onde vão os animais depois que morrem? A gente já falou disso, né? Estou me repetindo aqui. Como explicar a morte do seu pet para as crianças? Muito bem. O bicho vai para Mais importante do que explicar a morte para as crianças é ensinar as crianças a conviver com eles enquanto eles estão vivos, né? Porque a convivência com os bichinhos faz com que a criança entenda que toda a natureza tem, e todos os elementos da natureza nascem, crescem e morrem. Alguns se casam no meio do caminho, mas não precisaria, né? Enfim, é para ensinar para as crianças, né? Plantinha, como que nasce a plantinha, e ensinar que você tem que cuidar, que você tem que dar água, né? E a mesma coisa com os bichos, ensinar a respeitar os bichos, ensinar a dar carinho para os bichos, né? Os bichinhos são o primeiro professor de amor dos nossos filhos, né? Das nossas crianças. Por quê? Porque os cães e os gatos
não pedem nada em troca. Eles amam incondicionalmente. E é exatamente isso que a gente às vezes diz que faz, mas a gente não faz. A gente cobra muito os nossos filhos, né? A gente fala, me sacrifico tanto por você nem olha na minha cara, nem liga pra mim. Então a gente cobra. Então a gente não ama incondicionalmente coisa nenhuma. A gente não sabe o que é isso. Nós, seres humanos, não sabemos o que é isso. A gente sempre faz alguma coisa esperando algo em troca, esperando reconhecimento, esperando, né, um muito obrigado, que às vezes não vem. Mas isso é o assunto para outra palestra. Então vamos ensinar as nossas crianças, inclusive, a ter responsabilidade com relação aos bichinhos, né? Porque, por exemplo, a gente vai adotar um cachorrinho, um gatinho, ou ganha um cachorrinho, um gatinho, e a criança pensa que aquilo é um boneco, é um brinquedo. Então tem que ensinar que não é um brinquedo, não é um boneco, é um ser que tem vida, que precisa tomar água, precisa comer, precisa que esteja limpo o ambiente higiênico, higienizado, o ambiente onde ele vai viver, né? Então é legal porque a gente também vai ensinando para a criança como ter responsabilidades, como assumir responsabilidades, né? Aí, como explicar a morte? A melhor forma é dizer a verdade. Explicar que nós também morremos, né? E deixar que a criança viva aquele luto da morte do seu bichinho de estimação. Não esconder, não ficar inventando história que virou estrelinha. Não, nada disso. Ensina que desencarnou, vai encarnar logo depois. Tem casos que eu já ouvi de pessoas que disseram, não sei como elas sabiam disso, mas enfim, que às vezes o cachorrinho que morreu, 3 meses depois a pessoa adotou um outro cachorrinho que tinha 3 meses e aquele cachorrinho era o cachorrinho anterior que tinha morrido, porque ele ainda precisava, acho que foi no livro do Marcel Benedetti, que ele ainda precisava cumprir. O Marcel fala que geralmente os nossos animais de estimação voltam sempre para a mesma família. Isso. Quando possível. Isso, exato. E enquanto for necessário. Aquela família aprendeu alguma coisa com aqueles bichinhos, né? Tanto isso é verdade, Beth, que há 30 anos atrás eu era casada com uma pessoa que não gostava de gato. E aí apareceu uma gata prenhe no quintal de casa. E as minhas filhas eram bem pequenininhas. E eu falei, bom, eu não vou expulsar a gata. Estou vendo que a gata vai parir, deixa ela ficar aqui. Depois a gente vê o que faz com os gatinhos. 3 meses depois, os gatinhos nasceram. E ele não queria saber. 3 meses depois, os gatinhos já estavam grandinhos. E ele não queria saber dos gatos em casa de jeito nenhum. E aí ele pegou os gatos, e eu fui junto, levamos para a casa de uma pessoa que a gente sabia que cuidaria bem dos gatos. Eu acredito, eu tenho fé que essa pessoa fez isso, mas eu não tenho certeza, porque eu não falei para ela, eu só deixei no jardim dela, na casa dela e fui embora. Com uma baita crise de consciência, mas o que é? Eu era o marido ou eram os gatos? Confesso que prefiro os gatos. Mas, enfim, ainda fiquei com ele mais alguns anos. Para que ele não esteja ouvindo esta palestra, pelo amor de Deus. O que aconteceu anos depois? Me apareceram 6 gatos na minha vida. Né? Foram aparecendo. Aliás, a primeira coisa que a gente fez quando eu me separei foi ir adotar um gato. Né? Aí, os outros foram aparecendo. E eu cheguei à conclusão de que aqueles gatos todos que estavam aparecendo ali para mim eram aqueles. Ou talvez para compensar aqueles que eu tinha abandonado anos atrás, né? Vamos lá. Como lidar com o luto e a tristeza da perda do seu pet? Então a gente falando a verdade, né? Chora o tempo que tiver que chorar e, se possível, substitua, né, o bichinho por outro, porque dá para substituir, né? O ser humano não, você não tem como substituir.
Mas os bichinhos até que é possível você colocar outro no lugar. E aí, sobre maus tratos e abandono de animais, a gente tem uma lei federal, e aí eu queria falar um pouquinho sobre o que é considerado maus tratos, né? Então, abandonar é considerado crime, né? É crime abandonar. Não oferecer assistência médica veterinária é crime também. Então, quando for adotar um gato, cachorro, pensa primeiro que esse bichinho vai precisar desse tipo de assistência e que isso custa dinheiro. Vai gastar dinheiro com ração, vai gastar dinheiro com vacina, vai gastar dinheiro com um monte de coisa. Então, a gente às vezes passa lá no pet shop, vê o cachorrinho bonitinho, acha que é só aquele dinheiro que você vai gastar comprando, para quem compra, que eu acho um absurdo, mas enfim, quem compra, compra, né? Problema de quem está comprando, problema de quem está vendendo. Nesse livro, inclusive, esses espíritos falam sobre isso. Mas enfim, você adotou o cachorro e tenha consciência de que você vai ter responsabilidades, porque aquele bichinho, ele é completamente dependente de você. Né? Então, agressões físicas, óbvio, nem se fala, né? Manter o animal preso em correntes, deixar o animal exposto ao sol por longos períodos, manter o animal em locais não arejados, manter os pets em lugares anti-higiênicos. No caso de cavalos e burros, né? Submeter o animal a tarefas exaustivas, usar animais em espetáculos que possam submetê-lo ao pânico ou estresse. Isso já não tem mais hoje em dia, circo, essas coisas já está proibido realmente. Nessa prática, graças a Deus, sumiu. Aí, com relação a essas estatísticas, como sempre aqui no Brasil, é uma bagunça. Ninguém sabe nada, né? Então, eu pesquisei algumas coisas aqui, não está aparecendo aqui do lado. Uma das informações que eu tive é que a OMS disse que existem 30 milhões de bichos abandonados aqui no Brasil. Só que ela não explica qual foi a fonte, né? Então, aí você tem uma ONG que fala que em São Paulo tem 2 milhões. Outra ONG fala que são 185 mil no Brasil inteiro. Então, eles não entram num acordo, nem eles sabem, né, quantos bichos tem, abandonados ou não. Outro dia eu vi uma entrevista da chefe de zoonose, acho que aqui da região, não sei se é Santo André, de Ribeirão Pires, um desses municípios, dizendo que, mas então é difícil contabilizar, porque a gente não sabe exatamente se ele está abandonado ou não, ou se de repente ele tem um tutor, mas o tutor abriu o portão e deixou ele ficar na rua. Bom, se você é tutor e deixou o seu bicho ficar na rua, você já está cometendo um crime, porque não é para deixar ele ficar na rua, né? Bom, enfim. E aí os motivos, né, pelos quais as pessoas abandonam as crianças. Comportamento. Não gostei do comportamento do cachorro, né? Gente, cachorro novinho come sapato, come colchão, come roupa, come toalha, come tapete, come tudo. Então, não pense que, porque ele é um demônio em forma de cachorro. Não, ele é um cachorro e ele faz essas coisas, né? Aí as pessoas se desencantam, né? Porque o bicho faz um monte de coisa e abandonam. Vai mudar. Mora numa casa, agora vou para um apartamento, não vai caber, o prédio onde eu vou não aceita, larga na rua. Estilo de vida. Não sei o que seria o estilo de vida de uma pessoa que tem cachorro, depois ela decide não ter. Não sei. E expectativa versus realidade. É isso que a gente acabou de falar. A pessoa pega o cachorrinho, adota o gatinho, e aí se decepciona porque ele não é exatamente aquilo que ele imaginava, né? Bom, e já indo aqui para os finalmente, então, como nós falamos de São Francisco de Assis, eu vou contar uma historinha que eu acho que todos vocês já conhecem, mas vale a pena aqui a título de homenagem ao São Francisco, né? Na cidade de Gubbio, uma cidade da Úmbria, na Itália, ele chega nessa cidade, né? Francisco chega nessa cidade e vê que todo mundo está apavorado, todo mundo está se escondendo nas casas, as casas estão todas fechadas, janela, porta. E ele pergunta o que está acontecendo e as pessoas falam, porque tem um lobo
muito feroz que vem aqui, ataca as pessoas, mata, né? E a gente tem medo e tal. Mas ele está aqui na cidade? Não, ele mora na floresta. Aí São Francisco fala, vou lá conversar com esse lobo. Como assim? O lobo vem aqui e mata todo mundo, né? E aí ele vai e ele faz exatamente isso. Ele conversa com o lobo. Né? Ele chega ali e fala, vem cá, lobinho, quero conversar com você. E chama o lobo de irmão. Vem aqui, meu irmão, quero falar com você. E caso você esteja me entendendo, levante, por favor, a sua patinha para mim. Que é exatamente o que aparece aqui nessa foto. Né? Na sequência, o lobo vai realmente colocar a patinha na mão de São Francisco. Aí São Francisco segura a mãozinha dele e fala, então, vamos fazer um trato com você. De hoje em diante, eu vou cuidar de você, meu irmão. Você vai morar em minha casa, vou lhe dar comida e você irá sempre me acompanhar e seremos grandes amigos. Você, por sua vez, também será amigo de todas as pessoas desta cidade, pois de agora em diante você terá uma casa, comida e carinho. Sendo assim, não precisará mais matar nem agredir ninguém para sobreviver. E assim, o lobinho foi para a cidade junto com São Francisco, era o companheiro de todos os dias de São Francisco. A cidade, os moradores da cidade entenderam que realmente o lobo tinha mudado, não estava mais atacando ninguém. Os próprios moradores também ajudavam o São Francisco a cuidar do lobo. E o lobo e viveram felizes para sempre. Né? Isso é por minha conta. Diz que ainda hoje se mostra nessa cidade um sarcófago feito de pedra no qual os ossos do lobo estão depositados e guardados com grande carinho e respeito desde sempre, durante séculos. Não sei se é verdade, eu nunca fui nessa cidade, né? E assim acontece na nossa vida, né? Se a gente oferece aos nossos semelhantes cara feia, azedume, mau humor, palavras de pessimismo, rancor, ódio, intolerância, a gente vai receber exatamente isso de volta, né? Tudo aquilo que a gente semeia, a gente recebe de volta. Por isso que São Francisco dizia, né, naquela oração dele, é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é vivendo que se vive para a vida eterna. Não é isso? E estou terminando, prometo para vocês. Então, André Luiz vai dizer no livro Missionários da Luz, deixa eu achar aqui onde é que está. Ele fala assim, como que a gente quer pedir ajuda para os espíritos superiores se a gente não faz nada pelos nossos amigos inferiores? E quando a gente fala em inferior, a gente não está aí querendo desmerecer de forma alguma os nossos queridos irmãos animais, né? Simplesmente porque existe realmente uma escala, espíritos mais evoluídos que nós e os animais. Então ele fala, se não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou como germes frágeis da racionalidade, ou seja, um dia eles serão homens também, né? Se nós abusamos largamente de sua incapacidade de defesa e conservação, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios? Como que a gente pede ajuda para os superiores, para os espíritos superiores, se a gente não ajuda os nossos amiguinhos que dependem completamente de nós? A missão do superior é de amparar o inferior e educá-lo. Sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí as imprevistos. E muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Luiz. Nossa, saiu melhor que no começo. Tá vendo quando tá tudo errado? Aí dá certo. Muito bom. Vocês gostaram, gente? Muito. Quanta coisa aprendemos, né? Muito bom.
Bom, então nós vamos agora receber a mensagem final, façamos a nossa prece, né, para recebermos o passe. Quem passou aqui pelo tratamento, por entrevista, não há necessidade de receber o passe, tá bom? Aproveitando esta magia abençoada, estas energias purificadas que transcorrem os nossos corações, e vamos nos envolvendo com a magia da espiritualidade, a magia do amor, aquela magia em que nós doamos a todos aqueles nossos irmãos que nós amamos, que são os nossos, que são aqueles que estão sempre em convivência para conosco. Meus amados irmãos de jornada, a busca pela luz divina é algo, como todos dizem, muito dificultoso. Mas vocês já pararam para analisar o quão é tão simples a busca por Deus, por Jesus? Vocês já pararam para se perguntarem o que é Deus? Deus está em tudo que é o amor. Ele está no sorriso de uma criança, naquela flor linda e iluminada que desabrocha, no sol que nos aquece, na chuva que traz para nós o alívio e a limpeza, tudo que é bondoso, meus irmãos. Tudo que é bondoso está Deus. Quando nós desejamos verdadeiramente estarmos com Deus, precisamos estar com os nossos corações limpos. Precisamos modificarmos os nossos atos e as nossas atitudes, não só para com o nosso próximo, para com o todo da vida. Como nossa querida irmã disse, com os nossos queridos irmãozinhos animais. Como é bondoso chegar e receber o carinho de seu animalzinho. Assim como é bondoso você chegar e abraçar os seus entes queridos. Assim também como aqueles irmãos que às vezes nós temos dificuldades em lidarmos. Não dizemos de estarmos nos envolvendo com as energias deletérias. Joguemos-as fora, limpemos os nossos corações e olhemos para aqueles irmãos que temos dificuldade em lidarmos com os olhos de Deus, com os olhos da luz, e emanemos o amor no todo. Imaginem vocês, o amor para com os nossos, o amor dos irmãozinhos e o amor para aqueles irmãos que temos dificuldade. Analisem, meus irmãos, observem o quão seria importante
nós estarmos colocando o amor neste patamar, porque este planeta precisa do amor, ele precisa ser envolvido por todas as energias benéficas do poder do amor, porque só assim o planeta de provas e expiações irá se degenerar e nós estaremos vivendo o iluminado planeta da regeneração. Coloquem o tempero do amor no todo da vida de cada um de vocês. Vocês verão a mudança, tudo ao redor iluminar-se. Meus amados irmãos queridos, eu sou Maria, uma irmã trabalhadora da seara do Cristo, sempre nesta casa tão iluminada, que sempre alegra os nossos corações. Que a luz do Mestre Jesus ecoe em cada coração, ilumine e traga a todos a paz. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma ótima semana para todo mundo. Até a semana que vem. E vamos então aos passos.